Retome o controle da sua mente e recupere a sua saúde. Olá, eu sou o professor Paulo Candé e eu tenho certeza absoluta que o conteúdo desse vídeo vai ser tão transformador para você que ao final você vai querer me agradecer. Pode ter certeza. Na sua vida, qual é a única coisa que você controla? Os seus pensamentos. O problema é quando você perde o controle de si mesmo para outro que não é você. Para vocês entenderem, eu vou explicar brevemente o que é a lei da geração. A lei da geração, ela explica que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Isso é embasado no fato de que nós pensamos a partir de imagens. Por exemplo, se eu digo para você, pense num elefante. Nesse momento você pensou num rato, num gato, numa girafa? Não. A imagem que veio à sua mente foi de um elefante. Então, baseado na lei da geração, fica fácil de entender o seguinte: você tem um filho. Qual sentimento que lhe vem quando você se lembra do dia do nascimento do seu filho? É um sentimento ruim? Claro que não. Agora siga esse raciocínio. Todo pensamento, você já entendeu que é gerado a partir de uma imagem. Se você, ao lembrar do seu filho, por conta da imagem que está no seu HD mental, essa imagem lhe despertou um sentimento. Esse sentimento gera a ação de hormônios no seu organismo que vão, por sua vez, gerar resultados extremamente positivos. Por exemplo, sensação de bem-estar. Pode, em várias situações, produzir alívio de problemas de saúde diversos. Porém, o contrário também é verdade. Então você precisa entender agora o seguinte: aprenda agora o que eu vou te ensinar e nunca mais se esqueça. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os 6 medos básicos. E por que é importante a gente conhecer isso? A mídia, ela manipula as tuas emoções usando como base 5 mecanismos. Presta atenção. A mídia, ela usa esses 5 mecanismos com um objetivo específico. Primeiro eu vou falar sobre os 5 mecanismos e em seguida eu vou falar sobre que objetivos são esses. Os 5 mecanismos são, anota aí: medo. Lembra que eu falei sobre os 6 medos básicos? Segundo, raiva. Terceiro, repulsa. Quarto, injustiça. E quinto, polêmica. Quando a mídia usa esses 5 mecanismos, ela faz o seguinte: ela captura a sua atenção. Normalmente ela captura a sua atenção com que objetivo secundário? Venda. Sempre vender. O problema é que quando ela usa esses 5 mecanismos, ela também consegue outra coisa. E agora você vai entender. Você já parou para observar o seguinte? Toda vez que aparece na televisão alguma coisa
que esteja relacionada a um desses 5, medo, raiva, repulsa, os 5. Sempre, se você está fazendo alguma coisa, aí apareceu alguma coisa relacionada a um desses 5, não importa o que você está fazendo, a televisão está ligada, você está com a atenção lá, em outro lugar. Aí, imediatamente você volta a sua atenção para a televisão. Nem interessante? O problema é o seguinte: a gente aprende em medicina oriental que toda emoção gera uma energia. E da mesma maneira que a imagem, a emoção, ao gerar uma energia, essa energia vai gerar uma ação orgânica que vai gerar um resultado que nunca, presta atenção, nunca vai ser bom. Energias geradas por certos tipos de sentimentos nunca vão ser boas. Então, veja só, quando a gente fala em termos de raiva, a energia que é gerada, ela sempre tende a se acumular, nos homens principalmente, no estômago. Essa energia, à medida que o tempo vai passando e vai gerando mais esse tipo de energia que advém da raiva, mais você vai ver os efeitos. Por exemplo, o homem que é submetido a esse tipo de energia, normalmente, naturalmente, com o tempo, ele vai desenvolver, por exemplo, gastrite. Isso é natural. Quando você é submetido a energias como de raiva, por exemplo, o seu organismo começa a produzir uma quantidade acima do normal de cortisol. O cortisol é um hormônio necessário para que você saiba lidar com o estresse. Porém, se você sai de manhã, você é submetido a estresse, vai para o trabalho é submetido a estresse, volta do trabalho é submetido a estresse, chega em casa, liga a televisão e submetido a estresse, porque são usados esses 5 mecanismos, o que é que você vai ter? Mais cortisol. O cortisol, nos níveis normais, ele não só é necessário como é benéfico. Porém, passou desse ponto, que é o caso de hoje, ele passa a ser tão danoso, capaz de dar ensejo ao surgimento de um distúrbio orgânico chamado hipercortisolismo. Mas não é apenas esse sentimento, como eu disse, que gera energias danosas. E qual é o outro tipo de sentimento? Medo. O medo, ele gera uma energia que tende a acumular-se no nosso sistema excretor, bexiga e intestino. É por isso que tem muita gente que, durante um assalto, solta a bexiga e urina. A ação dessa energia gerada pelo medo. Então, pensa direitinho. Quais são os problemas de saúde que você conhece que normalmente eclodem no intestino e na bexiga? Pensa direitinho. Evidentemente que a bexiga trabalha junto com os rins. Então, pensa. Mas a cereja do bolo deixei para o final. Até os 7 anos de idade, a mente analítica da criança é aberta para tudo. Até os 7 anos de idade, a criança aceita tudo. Ou seja, até os 7 anos de idade, a criança tem construída e solidificada a sua mente analítica. A partir dos 7 anos, isso não acontece mais, porque a mente analítica já está maturada e já não é tudo que a criança vai aceitar. O problema é que esse tipo de informação que você recebe, aonde são utilizados esses mecanismos, como eu falei, medo, raiva, repulsa, injustiça, polêmica,
tudo isso, com o tempo, vai fazendo com que você, mesmo adulto, vá fazendo com que a sua mente analítica, que era bem grossa, bem firme, bem estável, ela vai assumindo um aspecto como se fosse assim, como se ela fosse afinando, 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 até que chega um dia que ela quebra e você, mesmo adulto, passa a engolir qualquer besteira que passa na televisão. Então, com tudo isso que eu acabei de lhe passar, a decisão é sua. Se você vai continuar perdendo o seu tempo, infectando a sua mente com tudo que lhe faz mal, mentalmente e emocionalmente principalmente, ou então vai começar a alimentar a sua mente com coisas positivas. Tem muita coisa que eu podia ensinar aqui para vocês que seria um bálsamo fantástico para você começar a ganhar, como eu sempre digo, saúde física, mental e emocional, mas que isso vai também depender de vocês. Surgiram temas para vídeos. Na segunda-feira, dia 13 de dezembro, começa o curso online gratuito, com certificação, muito além da fisiognomia. E muito importante, nesse próximo domingo agora, dia 12, nós vamos publicar um vídeo especial explicando bem direitinho como é que vai acontecer esse curso. Dias, horário, como é que faz para você emitir o seu certificado, enfim, tudo que você precisa saber sobre o curso. Um grande abraço para você, muita paz, tenha um grande final de semana, saúde física, mental e emocional, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.